sejam bem-vindos a mais uma aula aqui pela Academia da Prática Trabalhista. Meu nome é Felipe Kakimoto e essa é a nossa aula de número 79. Tá? Vamos falar aqui um pouco sobre investigação patrimonial extrajudicial, tá? Aquilo que a gente faz fora do processo, sem depender do judiciário, tá? Estamos chegando aí na nossa aula de número 80 quase, né? Quanta coisa que a gente falou, né? De lá para cá, né, envolvendo todas as fases do processo, fase postulatória, fase instrutória, fase recursal e fase execução, tá? E aqui vamos para mais um assunto relacionado à nossa fase executória, tá? Nas nossas duas últimas aulas, nós vimos algumas técnicas, né, sobre a evolução da atribuição de responsabilidade na execução, como atribuir, buscar os corresponsáveis, né? E falamos também sobre os convênios, tá? Técnicas, né? Como progredir, como evoluir também, né? Utilizar os convênios, as plataformas digitais, eletrônicas aí, de forma lógica, progressiva, buscando. E hoje a gente vai falar, né, basicamente, sobre essa pesquisa fora do processo, tá? Para depois começar a detalhar um pouco mais as ferramentas. Então, sem maiores delongas, vamos começar aqui compartilhando a nossa tela, nosso mapa. Seguinte, primeiro a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a investigação patrimonial extrajudicial como um todo, tá? O que a gente precisa entender em primeiro lugar? O seguinte, a gente sabe que a execução trabalhista, ela se inicia após a fase de liquidação do julgado, tá? Isso quando a sentença, ela não é líquida. Quando a sentença ela é líquida, não haverá essa fase. Ela começa imediatamente pela execução, essa fase executória. Mas, não sendo líquida, que é o mais comum que acontece, tá? Nós temos uma fase de liquidação do julgado, e diante da falta de pagamento voluntário do crédito, né, pelo executado, pela parte reclamada aqui, a gente vai ter um início da nossa execução. Só que é o seguinte, a ideia é, quando a gente fala em conhecer melhor a empresa, conhecer eventuais corresponsáveis por esses créditos trabalhistas, não necessariamente a gente precisa adquirir esse conhecimento, buscar essa informação nesse momento da fase executória. É possível que, dependendo do contexto, dependendo de quem é o reclamado, de repente você já tem informação de que esse reclamado é difícil, há um histórico de processos em que ele não honra ali com crédito, tá? Enfim, há dúvidas, né, sobre a solvência desse reclamado, dessa empresa. Então, algumas situações específicas você pode se adiantar. Você não precisa aguardar efetivamente, tá, o início da execução para começar a agir, tá? Para realizar essa pesquisa patrimonial. Então, em algumas situações específicas, tá? A depender da dúvida que você tem em relação a essa empresa, tá? Você pode antecipar esse trabalho de investigação, inclusive para antes do ajuizamento da ação. Por quê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo disso, né? Para que eu vou adiantar uma investigação, uma pesquisa patrimonial? Primeiro, para definir quais são as pessoas que vão poder compor o polo passivo da ação trabalhista. Então, se houver indícios de irregularidade, se houver indícios de fraude, né, diante de informações que você levanta, e a gente vai ver essas informações aqui, é possível que você já traga no polo passivo dessa ação trabalhista os corresponsáveis, inclusive pessoas físicas também, sem precisar, nesse caso, se valer do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se ele já vem na petição inicial, o CPC fala isso, se ele já vem, se já, os corresponsáveis já vêm na petição inicial, não precisa de incidente algum. É possível que haja um incidente durante a fase instrutória, a fase de conhecimento ainda, mas aí num segundo momento, né, em que você não ajuizou, você não incluiu esses corresponsáveis no polo passivo desde o início da ação, tá? E, além disso, definir sobre eventuais requerimentos, sobre o cabimento, né, de medidas cautelares nesse caso concreto também. Então, às vezes, a situação é uma situação complicada, de insolvência, né, risco, né, de não receber o crédito, não se conseguir efetivamente cumprir, né, uma eventual sentença favorável. Então, se pede, desde logo, uma medida cautelar. É para isso que nós temos ali o artigo 301 do CPC. Tá? E nós tivemos uma aula aqui sobre tutela de urgência. Lá no artigo 301, só para vocês verem aqui, ó, ele fala aqui, ó,
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem, né? E qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Então, quando há risco, né, quanto ao direito, tá? Quanto à efetivação, à efetividade da tutela jurisdicional, tá? De colocar em prática, né, o que foi determinado pela decisão judicial, aí sim a gente se vale da medida cautelar. Da mesma forma, na CLT, né, é possível a gente falar nisso, na medida cautelar, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, como eu falei, não necessariamente ocorre apenas na fase executória. O mais comum é que ocorra na fase executória, mas pode não acontecer. Às vezes, demanda a instauração antes. Tá? E aqui no parágrafo 2º ele fala, ó, a instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, como diz o artigo 301. Então, as medidas cautelares, esse tipo de pesquisa, esse trabalho de investigação, né, precoce, vamos chamar assim, ele serve justamente para isso, para eu definir eventuais corresponsáveis desde já, incluindo no polo passivo da ação desde cedo, e também estudar sobre a possibilidade de se requerer alguma medida cautelar para proteger o crédito, que eventualmente possa ser reconhecido. Combinado? Bom, então, veja, quando a gente fala em investigação patrimonial, o mais comum e o que vocês devem estar acostumados a ver é o seguinte, né? É aquela investigação no processo. Aquele tipo de investigação, pesquisas, né, de patrimônio do executado, e que você vai depender do judiciário para isso. Então, essa investigação judicial, ela se realiza com auxílio do Poder Judiciário, que vai se valer de ferramentas eletrônicas de acesso restrito. Então, é claro que, por meio do Poder Judiciário, você consegue ter acesso a ferramentas mais poderosas, vamos dizer assim, né? Mas não necessariamente você vai precisar, como a gente vai ver. Tá? Então, o uso de ferramentas eletrônicas de acesso restrito, apenas com intervenção do juiz, e expedição de ofícios para diligências diversas também. Tá? Já que a expedição de ofício por juiz também tem mais força, né, coercitiva, tudo mais. Só que, como eu falei, não necessariamente vai existir apenas a investigação judicial. Você pode se valer também de uma investigação extrajudicial. E esse é o ponto da nossa aula aqui. Tá? Esse tipo de investigação é realizada por conta própria e se valendo de instrumentos de pesquisa de livre acesso, que estão disponíveis em sites, né, em sítios eletrônicos variados por aí, se utilizando de banco de dados variados também, inclusive de Receita Federal, de órgãos públicos, tá? E tudo mais. Combinado? Mas são acessos, são informações que estão autorizadas por decreto, né, por lei, a estarem disponíveis aí livremente. Então, com essa pesquisa, tá? Com essa investigação extrajudicial, que tipo de informação você vai buscar? Que tipo de informação você está querendo levantar? Você pode buscar, né, informações relacionadas à evolução do patrimônio desse reclamado. Então, os seus bens, os valores que ele tem a receber, o que ele possui, tá? Os direitos, né, que ele possui em um determinado ato, determinado negócio jurídico. As pessoas, né, eventuais pessoas que são utilizadas para ocultação de patrimônio, né, os famosos laranjas, testas de ferro, até mesmo familiares, coisas que a gente vê na execução, mas que a gente pode identificar antes dela, tá? E empresas de fachada, sociedades construídas para fins de fraude, sociedades que foram construídas com fins fraudulentos mesmo, com a intenção de fraudar ou ocultar patrimônio, né? O exemplo é as empresas de fachada. Então, são esses, né, tipos de informações que você vai buscar quando você faz uma investigação, adiantando-se, tá, de uma eventual execução. Tá? Bom, e com essas informações em mãos, o reclamante pode adotar no processo tanto uma conduta, né, preventiva como repressiva. A depender das informações que você levanta, a depender dos dados aí, você consegue evitar uma fraude, então a sua conduta é preventiva, e aí que vem, por exemplo, as medidas cautelares, então você é uma medida de prevenção, você evita uma fraude, né, evita uma ocultação de um patrimônio, e também, tá, ou pode também adotar uma conduta repressiva,
tá? Ou seja, já houve a fraude, já há indício de fraude muito grande, então você vai indicar corresponsáveis para compor o polo passivo da sua ação e agir contra eles imediatamente, tá? Então, esse é o objetivo da nossa investigação patrimonial extrajudicial. Bom, então, vamos ver um pouquinho das etapas, do que a gente pode fazer, tá? Eu trouxe aqui, tive o maior cuidado de elaborar essa aula, para ela ser o mais clara possível para vocês, e mais organizada possível para que vocês consigam seguir um roteiro, tá? De um trabalho a ser realizado, tá? Extrajudicialmente, já que vocês aqui não estão dependendo do Poder Judiciário, vocês estão agindo sozinho, tá? Bom, essa investigação extrajudicial, então, ela vai ser, você pode dividir ela, tá? É claro que isso aqui é sugestivo, tá? Isso aí eu montei de acordo com o que eu li na doutrina, obviamente, né? Doutrina especializada, livros de execução, mas também, né, dentro de um senso crítico meu, considerando o que eu vejo nas ações no dia a dia, tá? Então, vejam, sugestivo. Então, você pode dividir essa investigação extrajudicial em duas etapas. A primeira etapa, você vai conhecer a empresa reclamada, tá? E as eventuais relações, né? Eventuais não, toda empresa mantém relação com alguém, né? Então, as relações que são mantidas com outras pessoas, seja pessoas jurídicas, seja pessoas físicas também, tá? Então, você vai conhecer e você vai levantar todos os dados. Por quê? Veja só. Uma coisa que eu já comentei aqui com vocês uma vez, uma dessas aulas sobre execução, foi o seguinte: pesquisa patrimonial em execução, gente, não é simplesmente encontrar um dado, fazer uma pesquisa, encontrar uma informação e pedir imediatamente com base. Ah, eu quero encontrar uma fraude ali. Não. Muitas vezes, uma situação irregular, uma situação de fraude, que na grande maioria das vezes não é transparente, ela é identificada com a construção de fatos, tá? Com a construção, como você junta elementos fáticos, e aí você cria não, né? Você constrói aqui uma realidade, você percebe uma realidade e você cria um contexto, uma narrativa, em cima daqueles fatos, tá? Inclusive tem até uma decisão que eu quero mostrar para vocês como isso foi feito. Então veja, a primeira coisa então que vocês têm que fazer é levantar informações. E esse primeiro momento você vai fazer você vai fazer de forma mais simples possível, né? De forma mais simples, de forma menos custosa, tá? E como é que você faz isso? Primeiro, com informações repassadas pelo seu próprio cliente, tá? E depois com informações obtidas em sites e redes sociais. Veja, não tem nada mais simples do que isso. Você está conversando com o seu cliente e através de acesso às redes sociais, que todo mundo tem hoje, você também vai buscar, vai fazer levantamento de informação. Então, veja, informações repassadas pelo seu cliente. Seu cliente, empregado, trabalhou nessa empresa, então ele tem informações sobre a dinâmica da atividade, tá? Sobre quem era o sócio, quem são os administradores, tá? Dessa empresa, tá? Administradores aqui em sentido amplo, tá, gente? Posso falar em sócio, administrador em sentido estrito, tá? Mas administradores em geral. A existência de outras empresas em nome desses sócios, em nome desses administradores também, tá? A ingerência de prepostos de outras empresas, o que pode caracterizar a existência de um grupo econômico aqui. De repente, tem uma outra empresa que tem empregados, né, que tem influência aqui na dinâmica de trabalho dessa empresa. Então, caracteriza e evidencia aí uma ação conjunta dessas empresas. Então, pode caracterizar um grupo econômico. Tá? Relações familiares dos administradores também. Ah, o sócio tem uma irmã que trabalha ali, que administra de tal forma. Enfim, você levanta informação. Não que isso vá levar a uma situação de fraude, mas você levanta porque, cruzando informações lá na frente, você pode chegar a uma conclusão relacionada a esse familiar, por exemplo. Então, é assim que funciona. Então, veja, com o seu cliente, você vai buscar o máximo de informações possíveis, não apenas sobre o contrato de trabalho que você vai pedir na reclamação trabalhista, mas também sobre tudo isso que você pode levantar em relação à empresa. Olha, pelo que o seu cliente conhece, a empresa é idônea, é solvente, paga direito, ou a situação é mais complicada, está devendo verba rescisória para todo mundo. Diante de uma situação em que o empregador ele tem o costume, né? Ou seja, é um inadimplente contumaz aí de verbas rescisórias, pode contar que a gente está diante de uma situação complicada de um reclamado, que pode, né, há uma grande chance de ele não honrar a execução.
Então, é muito importante que, desde o início, você já comece a atuar. Então, pegue informação com esse reclamante. Ah, a empresa não paga as verbas rescisórias aos seus clientes, tá? Quem está ali administrando, quem está ali existe empregado que tá na sociedade. Enfim, você começa a levantar informação, tá bom? E a mesma coisa você faz em redes sociais. Em redes sociais, em sites dessas empresas, você pode encontrar informação sobre a existência de um grupo econômico que ele mesmo está declarando, tá? Relações mantidas com outras pessoas físicas ou jurídicas, tá? Postagens que indiquem a capacidade financeira da empresa ou de seus administradores também, né, os sócios. Os comentários de ex-empregados também que indiquem algum caminho que você possa seguir nessa investigação. E esse negócio de comentários é interessante. Eu vou até comentar um negócio com vocês. Teve um processo, e isso vale, gente, não apenas para a investigação extrajudicial aqui, para se assegurar já para uma futura execução, mas também para fins de prova do que você está discutindo no processo, ali na fase instrutória, fase de conhecimento. Tá? E eu vou comentar um caso aqui, acho que eu já até comentei isso, tá? Teve uma ação trabalhista uma vez, né, que eu tive a oportunidade de analisar, né, tudo, participar na fase recursal, e que estava se discutindo a justa causa de uma empregada. Essa empregada, ela se afastou por doença, né, apresentou um atestado médico lá, mas durante a licença em que ela deveria repousar, ela viajou. Ela viajou. E a empresa depois descobriu e disse que ela viajou a lazer, para se divertir. E a gente sabe que quando o empregado ele se afasta por doença e a recomendação é de repouso, o empregador ele tem o direito de exigir que o empregado se repouse, querendo ou não, porque ele está pagando. O período de interrupção contratual ainda, o empregador está pagando o período que ele está em casa. Tá? Então a discussão era basicamente essa. E a reclamante, o argumento da reclamante é o seguinte: não, veja, a viagem foi justamente para esse repouso, para fins de recuperação, tudo mais. Tá? E aí se juntou vários documentos nesse processo, inclusive documentos, né, prints de posts, né, fotos dela nessas viagens e tudo mais. E aí, veja, a intenção do reclamado, não sei se quem juntou foi o reclamante, acho que foi o reclamado, a intenção ali foi mostrar que ela estava em um momento de lazer. Mas as fotos em si, tudo não diziam muita coisa. Era uma foto que ela estava tomando banho de sol, estava na piscina, tudo mais, mas assim, não dizia nada assim relacionado a lazer, efetivamente, né, tudo. Então, a situação estava, o juiz de primeira instância, ele reconheceu a justa causa, deu validade à justa causa, porque entendeu que, pela prova documental, ela realmente viajou a lazer, até mesmo cruzando informações sobre os documentos ali, data em que saiu, a data do atestado médico, ela é posterior à própria viagem, a data que ela comprou a passagem, tudo, ou seja, cruzando informações sobre datas, tudo, o juiz chegou à conclusão de que realmente ela se preparou para aquilo, tá? Que ela realmente se preparou para se afastar, para poder viajar, aproveitar. E aí aí ela entrou com recurso ordinário para poder rever essa decisão e buscar o reconhecimento da justa causa. Analisando esse processo e analisando todos esses documentos de print de redes sociais e tudo mais, eu notei que nas imagens, tinha alguns comentários, né, das imagens. E ali naqueles comentários, né, eu percebi que realmente havia um indício muito forte de que ela viajou realmente a lazer para curtir a vida mesmo, tá? Por quê? Porque os comentários falavam assim, tinha um evento lá, Green Valley, eu acho que era em Santa Catarina, Balneário Camboriú, né, falava, uhul, né, Green Valley, aí vamos nós, né, mas não dela, era de outras pessoas. Tinha um outro comentário falando assim, me espere aí, alguma coisa assim. Então, veja, era uma prova, como eu falei aqui, ó, eram comentários ali de colegas dela, de amigos, enfim, né, da vida dela, e que indicavam a ida dela para um lugar, o afastamento do trabalho e a ida dela para um lugar para aproveitar. Quando a gente faz uma pesquisa, né, eu fiz uma pesquisa sobre o que se trata esse Green Valley, eu vi que era um evento, né, de música eletrônica, falava o paraíso da música eletrônica, alguma coisa nesse sentido. E veja, ninguém vai descansar, repousar, né, numa viagem, né, de São Paulo para Santa Catarina, para ir a um evento de música eletrônica, uma balada,
né? Então, veja, diante disso, havia indícios muito fortes, né? E não era uma coisa declarada, porque, claro, o reclamante não vai reconhecer isso, e o reclamado também não tinha tanto conhecimento, né? Os comentários ali, até fui eu que reparei, ninguém tinha falado nos comentários, né? Mas, assim, a gente vai através de indícios, a gente vai através de evidências. E a sentença era muito boa e o indícios, né, levava a isso mesmo, que ela viajou a lazer. Então, veja como esse tipo de provas, né, são informações que, assim, sozinhas, né, elas não dizem muita coisa. Mas a partir do momento que você junta com um contexto, tá, você forma um contexto, né, cria aqui uma narrativa no bom sentido, tá, a gente chega a uma conclusão, a gente chega aquilo que a gente acredita que aconteceu realmente, uma realidade. Tá? E aqui a gente está trabalhando com o princípio da realidade. Tá? Então é muito importante essas informações que são repassadas pelo cliente de vocês, informações que são obtidas em sites, em redes sociais, porque ali é uma vírgula, uma informação perdida que você juntou com outro dado aqui que, né, deu match e saiu a informação. Tá? Juntou um quebra-cabeça ali. Então isso é muito importante. Então, esse primeiro momento, tá, é realmente de levantamento de informação, junto com o seu cliente, junto com sites e redes sociais, porque são os meios aqui mais fáceis, mais simples, menos custosos, tá? Então, você pode começar por ele, é o início, tá? Agora, claro, levantando essas informações, você parte também para algo um pouquinho mais, não digo aprofundado, né, porque a gente vai tratar aqui de acesso a dados livres pela internet, então não é algo que acesso, né, a informações sigilosas, nada disso, tá? Mas há algo mais oficial, vamos dizer assim, mais concreto, tá? Com base em documentação mesmo, que você obtém em várias plataformas por aqui. Então, veja, nessa segunda fase, que é uma fase de levantamento de documentação referente a essas pessoas, referente a essas situações que o seu cliente e que os sites e as redes sociais trouxe para você, você busca essas novas informações. Então, aqui a gente tem, né? A gente pode buscar documentos arquivados na Junta Comercial do Estado. Então, ficha cadastral e contrato social, principalmente, tá? Consultas de processos que já foram ajuizados contra essa empresa reclamada. Calma, eu só estou mostrando aqui, né, alguns pontos para a gente detalhar. É possível a gente obter informações sobre consultas de imóveis em nome da pessoa que a gente está investigando, consulta de bens móveis também, consultas de atos jurídicos e negócios jurídicos que são praticados pelo executado, e investigações que a gente pode fazer, né, de fatos diversos, tá? Por meio de domínios de internet. Então, veja, vamos comentar aqui um por um, tá? Todos aqui, ó, é umas abinhas que eu já abri para mostrar para vocês, tá? Para ficar bem didático. E vocês poderem fazer isso também do trabalho de investigação extrajudicial, que eventualmente seja necessário. Então, veja, a primeira informação aqui, primeiro documento, primeiros dados que você pode buscar dessa empresa são os documentos que são arquivados na Junta Comercial do Estado. Ali traz muita coisa, né? Hoje mesmo eu estava vendo um processo em que tratava sobre a responsabilidade de uma pessoa física que foi incluída na execução, e ele dizia que nunca tinha sido sócio daquela empresa. Ele, na verdade, ele foi um gerente, ele fala que foi gerente, mas na verdade não era qualquer gerente, era o que se chamava de gerente delegado, né? Até a jurisprudência que discute o gerente delegado, se há vínculo, se não há vínculo, enfim. Mas ele dizia que não era sócio. E foi juntada uma ficha cadastral, né, obtida na Junta Comercial do Estado aqui de São Paulo. E era uma ficha bastante extensa, com bastante informação sobre todos os sócios, tal, e realmente ele não constava ali como sócio. Tá? Agora veja, isso aqui são informações oficiais, aquilo que é declarado, aquilo que está formalmente estabelecido. Tá? Então você pode, através desses documentos, você pode cruzar informações com o que for feito aqui. Então, por exemplo, se o seu cliente ele diz, Felipe, Felipe, ó, se o seu cliente diz, doutora, tá? O sócio de verdade lá era o fulano, tá? Era um sócio, mas ele, quem se apresentava como sócio era o fulano. E você vê que esse fulano ele não está aqui na documentação, tá? Que você extrai desses órgãos aqui, né, oficiais. Então, há um indício aqui de sócio oculto. E se há um sócio oculto, por que há um sócio oculto? Qual é o interesse de uma empresa em ter um sócio oculto? Tá? De não declarar esse sócio. Então, alguma coisa já esquisita. Tá? Então, através disso, você pega atividades desempenhadas pela empresa,
A integralização do capital social. Então, pela integralização do capital, você vê a compatibilidade desse capital com a realidade da empresa. Os sócios e ex-sócios formais, comparando, como eu disse, com os sócios que foram declarados ali pelo seu cliente ou por informações que estão ali nas redes, nos sites, tá? Administradores e os procuradores dessa pessoa jurídica, que podem ser, eventualmente, né, através de outras informações, né, podem ser identificados como sócios ocultos. Às vezes a pessoa é sócio, ela não consta da sociedade, mas tem amplos poderes, né, conferidos aqui, né, para assinar, para praticar qualquer ato em relação a essa empresa. Então, imagina o seu cliente dizendo, ele se apresentava como sócio, mas ele não está aqui, ao mesmo tempo, mas ele está como procurador com amplos poderes. Então, é esquisito. Então, é uma informação que a gente tem que, né, buscar averiguar mais, tá? Pendências judiciais também. Pendências judiciais. Tá? Então, aqui a gente pode analisar a capacidade financeira da empresa, se ela está honrando ou não está honrando esses processos judiciais. Corresponsáveis, quem está sendo responsável pelo pagamento dessas execuções nesses processos, tá? A questão do funcionamento da empresa, se ela está ativa, se ela não está ativa, se ela está inativa, tá? Você já pode pensar em cautelar de arresto, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes mesmo da execução. Então, é o tipo de informação inicial aqui também que você já vai cruzando com informações que você pegou do seu cliente naquela primeira etapa, do seu cliente nos sites, nas redes sociais. E muitas dessas informações também, elas podem ser acessadas em sites públicos. Então, eu trouxe aqui alguns sites, tá? Em que a gente pode pesquisar. Então, veja, Casa dos Dados é um desses sites. Ó, Casa dos Dados, Transparência, a Rede Sim e o Sintegra. Então, por exemplo, ó, a Casa dos Dados é esse aqui, ó, esse site aqui, ó. Né, ó, encontra, visualiza, identifica a empresa através de dados cadastrais. Você coloca aqui, ó, CNPJ, razão social, o sócio, e aqui vai vir uma informação. Tá? Preparando essa aula para vocês, né, eu até coloquei, fiz, né, pesquisas aqui, só que infelizmente eu não posso, né, fazer aqui junto com vocês, por causa de informação, né, de terceiros, tá? Mas então eu só vou mostrar os sites mesmo, só para vocês terem essa percepção, tá? Inicial. Então aqui vocês conseguem colocar e fazer a pesquisa. Então vai trazer informações gerais sobre essa empresa, tá? Veja que jogada interessante aqui, por exemplo, sobre essa questão da Casa dos Dados. Olha só. Aqui foi uma ação trabalhista e veja, não é execução ainda, tá? Uma informação tirada daqui para instrução mesmo. Qual é o caso aqui desse processo? O reclamante ele entrou com uma ação contra uma empresa, X, tá? Pedindo vínculo de emprego, dizendo que foi contratado pelo seu sócio para prestar serviços, né? Blá, 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 aquela história toda. E o sócio, a empresa negou o vínculo, e o sócio mesmo dessa empresa, ele veio, não é aquele sócio indicado pelo reclamante, mas é um outro sócio, tá? Ele veio para a empresa e disse o seguinte, olha, esse sócio que o reclamante está indicando não é sócio dessa empresa, ele é sócio de outra empresa, tá? E aí, veja só, aí o juiz aqui, ele fez uma pesquisa nessa Casa dos Dados. Ó, em consulta a sítios da internet, como por exemplo, né, Solotudo, né, que a gente vai até ver aqui, Casa dos Dados, verifica-se que a empresa R2, mencionada pelo sócio da Ré, diz o seguinte, olha, porque o reclamante diz o seguinte, eu fui contratado pelo sócio da empresa, que é o Pedro. E o sócio dessa empresa mesmo disse que não. Deixa eu lá. E o sócio dessa empresa disse que não. Olha, esse Pedro não é sócio aqui dessa empresa. Tá? E aí foi feita a pesquisa. Né? Diz, olha, esse Pedro ele é sócio de uma tal de R2, não é sócio da reclamada. E aqui, ó, verifica-se que a empresa R2, mencionada pelo sócio da Ré, se trata da empresa R2, Comércio Alimentos Limitada, nome fantasia lá, Chicas Vegan, né? É uma informação também que traz, né? Trazida por esse site, que funcionava no mesmo endereço da reclamada, sendo o sócio Pedro Henrique Rocha apontado pelo reclamante como gerente que o contratou. Era o gerente. Era o gerente. Ele falou, indicou como gerente. Ó, em consulta feita às redes sociais, nesta data, 11 de março de 2022, verifique que no perfil do Instagram do Pedro Henrique, a vinculação ao perfil da demandada, H-Vegan, que é a reclamada. Ou seja, a partir de uma informação que o juiz teve nesses sítios aqui,
Solutudo, Casa dos Dados, com algumas informações sobre essa empresa, tá? Viu o sócio, ele pegou aqui, ó, vamos ver quem é esse sócio, vamos ver quem é essa pessoa, vamos ver quem é esse Pedro. Entrou na rede social do Pedro. E ali tinha informação, olha só, em consulta feita, né? Ó, Instagram do Pedro, a vinculação ao perfil da demandada. Já no seu perfil do Facebook, o mesmo se apresenta como gerente de vendas na empresa HVegan. Sendo esta a mesma informação que consta no perfil do Facebook da própria demandada, indicando fortemente que há relação entre o senhor Pedro e a ré. Ou seja, leva à conclusão de que o reclamante estava falando a verdade. Foi o Pedro realmente, mesmo não sendo formalmente, não havendo uma relação formal com a reclamada, existe uma relação ali, escondida, oculta, e foi o Pedro mesmo que contratou ele, responsável pela contratação dele, desse reclamante. Tá? Então, veja, é conjunto de informação, né? Soma de dados. Tá? Construir aqui um contexto, buscando a verdade. Tá? Aqui, ó, pelo site da Transparência, ó, Transparência CC, ó, dados sobre empresas, tá vendo? Ó, sócios de empresa. Tá? Em alguns desses sites, inclusive, você vai colocar aqui, eles pedem cadastro, tudo, alguns acho que você tem que ter até assinatura, não importa, você vai vendo, você vai entrando e vai pesquisando, vai testando, e veja o que dá para buscar de informação. Tá? Ah, Felipe, mas esses dois sites têm a mesma informação, mas faz os dois. Às vezes tem uma base de dados ali um pouquinho diferente com uma informação a mais. Faz aqui também. Tá? Olha a Redisim aqui também. Ó. A Redisim é vinculada realmente até ao governo federal. Tá? Então, ó, consulta de pessoa jurídica. Tá vendo? Aqui ele vai pedir, inclusive, se a gente clica aqui, ó, comprovante de inscrição e situação cadastral, emitir comprovante de inscrição e situação cadastral, pesquisa por nome empresarial, título de estabelecimento, tá? Então, ó, o Sintegra também. O Sintegra é muito interessante. O Sintegra é o sistema de integrado de informações sobre operações estaduais com mercadorias e serviços. Então, veja, enquanto a Rede Sim, ela traz aquelas informações, né, sobre os sócios, administradores, ele traz informações também sobre atividade, inatividade, né, da empresa, as razões dessa inatividade, por que a empresa se tornou inativa, tá? O Sintegra, ele vai trazer informações sobre os contribuintes de várias receitas de vários estados. E aqui, ó, você pode fazer uma pesquisa por estado, clicando aqui, ó, por exemplo, São Paulo, né, que é a nossa região aqui, ó. Aí você coloca aqui o dado, ó, da pessoa. Identificação, ó, consulta e emissão de código de controle, né, pelo CNPJ, você coloca o CNPJ aqui, tá vendo? Ó, Secretaria da Fazenda, tá vendo? Só que aí mas é uma consulta regional, tá? Ou você pode fazer um cadastro centralizado de contribuintes, que faz pelo território nacional inteiro. Você coloca a UF da empresa, tá? Mantém aqui produção e coloca aqui, ó, tem CNPJ, CPF, tá? Se colocar CNPJ aqui, vai, ó, CPF do contribuinte. Então, você vai buscar informações aqui, né, sobre esse contribuinte, inclusive ocorrências fiscais também relacionadas, vai ter endereço, né, causas da inatividade dessa empresa, tá bom? Em algumas situações é possível apontar uma situação fraudulenta, tá? Se eu não me engano, é aqui nessa pesquisa, eu vi em algum lugar, não me lembro se é nessa exatamente, que há informações, é possível obter resultados sobre ocultação de estabelecimentos, tá? Omissão de declarações à Receita Federal. Então, tudo isso gera um indício, uma evidência de que a empresa ela está numa situação complicada mesmo. Tá? Tá? Então, tudo isso daqui, ó, tá? Então, a Casa dos Dados, tá? Se integra, Rede Sim, tudo isso são plataformas que você pode utilizar para fazer um levantamento mesmo sobre a vida dessa pessoa física ou jurídica. Tá? Informações mais detalhadas. Uma segunda coisa que você pode buscar aqui é toda a vida pregressa, né, regressa do reclamado aqui em relação às ações judiciais. Tá? Então, você pode fazer uma consulta, né, a Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas no site do TST.
Consulta pública, aqui no site da TST, você vem aqui, ó, muito simples, ó, certidões, ó. Aqui, ó, certidões. Tá? Ó, certidão negativa, você vem aqui, ó, emitir certidão. E aí você coloca CNPJ, CPF, tá? E aí vai sair uma certidão negativa de débitos trabalhistas, tá? Consulta pública de certidão de ação trabalhista nos regionais. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, o TRT, ó, vamos no começo aqui, isso que eu estava pegando para vocês, ó, aqui, ó, em serviços, ó, certidão de ação trabalhista, né? Solicitação de certidão online de ação trabalhista, tá? Então, aqui pelo CPF, pelo CNPJ, você busca. Veja, geralmente é por CPF, CNPJ, você já consegue bastante informação sobre as pessoas investigadas, tá? Consulta processual no JUS Brasil também, ó. No JUS Brasil, cadê o JUS Brasil? Aqui, ó. Consulta processual. Você coloca aqui, ó, digita o número do processo, você coloca o nome da empresa, vai sair uma relação de processo. Agora, algumas informações vai depender de assinatura, o aprofundamento da informação, né, até informações mais detalhadas do processo e tudo, vai depender de uma assinatura aqui no JUS Brasil, tá? Então, se você trabalha muito com isso, faz muitas pesquisas nesse sentido, vale a pena, tá? Porque é uma informação que você busca, tá? Então, o que você vai buscar nesse tipo de pesquisa aqui? Você vai buscar o histórico dessa empresa nessas ações. O que foi efetuado de pagamento, o que foi realizado de acordo, quem realizou acordo, por que houve acordo. Muitas vezes, acordos são realizados em execuções trabalhistas porque o exequente naquele processo descobriu alguma fraude. E aí vem o sujeito, fala, vamos evitar problema, vamos pagar esse processo. E aí você faz uma pesquisa, que fraude foi essa que ele descobriu? Aí você vai lá e vê. Tá? Quem foi que pagou? Foi algum corresponsável? Quem são esses corresponsáveis? Já houve o reconhecimento de algum corresponsável? Tá? Seja algum sócio oculto, seja algum grupo, alguma empresa de grupo econômico, tá? Empresas, né, de outros sócios que podem ser alcançadas pelo incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tá? E aí você pode ver arquivamentos, ver o motivo do arquivamento também, ou seja, houve arquivamento, qual foi o motivo? Foi pagamento? Foi falta de pagamento? E houve várias tentativas ali de execução e não obteve êxito, não se obteve êxito. Quais foram as tentativas? O que eu posso, o que houve de tentativa lá que eu já não preciso fazer no meu caso, porque ali já foi infrutífera e eu sei que não vale a pena repetir. Então, veja, as ações trabalhistas, a pesquisa, o estudo de processos, né, dos quais esses reclamados, eles já fizeram parte, tá? Ele serve como experiência mesmo, um dado para você aplicar no seu caso concreto, seja positivamente, seja para poder fazer, replicar o que foi feito lá, seja para evitar, pular uma etapa. Como também a gente conversou numa aula aqui sobre isso. Tá? Então, isso é um outro meio também de pesquisa extra, né, de investigação patrimonial extrajudicial. Tá? Uma coisa que vocês podem fazer também é consultar imóveis do investigado. E aí tem várias plataformas aqui, ó. Registradores, né, .org. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Ó, aqui, ó. Registradores, ó. Esse aqui, ó. Cadastro, você consegue visualizar a matrícula, consegue fazer uma pesquisa mais qualificada, com pesquisa de bens. Tá vendo, ó? Aqui eu acho que ele vai exigir cadastro, tudo, dá para fazer, tá? Mas vai testando e vai fazendo. Ó, esse site também aqui, ó, registro de imóveis, ó. Certidão de matrícula do imóvel com validade jurídica, né? Matrícula, visualização de matrícula, tal como existente no cartório. Então, pega a base de dados dos cartórios mesmo. Tá vendo? Pesquisa de bens. Então, você não, veja que tem muita coisa que você não precisa realmente do Poder Judiciário. Você pode se antecipar. Tem aqui também o sistema de gestão financeira. Isso daqui é para pesquisa de eventuais imóveis rurais. Você vem aqui em consultar parcelas,
Você coloca aqui, ó. Aqui tem vários campos para preencher, mas não precisa. Basta CPF ou CNPJ, o nome, com uma dessas informações aqui, ou o nome, ou o número, né, de identificação, você consegue a informação. E aí vai fazer um levantamento do imóvel, todas as características do imóvel. Veja, é uma pesquisa bastante rica. Tá? Então aqui você pega matrículas associadas a um CPF, a um CNPJ, tá? Visualização dessas matrículas, direitos reais, tá? Agora veja, aqui uma observação importante, nesses registradores aqui, é porque isso aqui é mantido pela Arisp, aqui em São Paulo. Então ela tem uma abrangência territorial limitada. A gente até falou sobre o Arisp numa aula passada de execução. Tá? E ela tem abrangência territorial limitada a alguns estados, se eu não me engano é São Paulo sim, tá? São Paulo inteiro, mas em alguns regionais não inteiro, né? São alguns cartórios, Minas, eu acho que Paraná também, Rio de Janeiro, tá? Mas aí não são todos os cartórios nesses regionais, nesses estados, tá? O registro de imóveis.org, né, vai ter uma abrangência territorial maior, tá? E aqui, como eu falei, no CIGEF, você faz uma pesquisa de propriedades rurais. Eu já vi, inclusive, decisões de juiz que falam o seguinte, olha, o exequente pede esse tipo de pesquisa no processo, o juiz fala, olha, você não precisa do judiciário fazer esse tipo de pesquisa. Faça essa pesquisa e traga para o processo. Né? Já simplifica. Veja, até você fazer o requerimento, o juiz deferir, fazer, pô, você já foi no site, você já fez essa pesquisa. Tá? A não ser que precise de uma informação mais detalhada, em que vai precisar daí de um acesso mais, de uma ferramenta de acesso mais restrito. Aí você vai para essa ferramenta específica, para buscar essa informação que você queira. Tá? Ah, Felipe, mas aí então não preciso fazer no registradores, vou fazer só no registro de imóveis, que a abrangência territorial é maior. Não, faz nos dois. Eu falei isso também na aula passada de execução. Embora a Arisp, né, que é a penhora online, ela seja com abrangência territorial mais limitada, faça nos dois. Às vezes pode ter um dado a mais ali que pode fazer a diferença. Nunca se sabe qual é a base de dados detalhada dessas plataformas. Tá? Além dos bens imóveis, ó, consulta de bens móveis em nome do investigado. E aqui, ó, coisa que você já conhece, Detran, e inclusive a ANAC. Veja só, no Detran, no site do Detran, se eu não me engano, que eu já tentei fazer uma pesquisa uma vez, você só consegue informação através dos dados do veículo. Tá? E muitas vezes você está procurando, né? Você está procurando saber se aquele investigado eles têm o veículo ou não. Então você não sabe ainda o dado do veículo. Às vezes você quer fazer uma pesquisa pelo nome, pelo CPF, pelo CNPJ da empresa. Então você pode fazer esse tipo de requerimento diretamente no Detran. Tá? Inclusive lá, tá, você pode pedir um documento, né, um aprofundamento disso, eu chamo de cadeia nominal. Acho que é esse o nomezinho. Tá? E aí vai mostrar também todo um histórico de propriedades daquele veículo. Bem interessante. De repente você está querendo comprovar alguma fraude, tá? De compra e venda aqui, uma fraude de execução. Tá? Então isso é importante também, um documento um pouquinho mais detalhado. E na ANAC, tá? A gente vai ter aqui uma certidão de propriedade de aeronaves. Olha aqui, ó. Né? Certidão negativa de propriedade de aeronaves, acho que é isso. E aí, ó, CPF, CNPJ. Você consegue aqui ter essa informação. Tá? Eu fiz uma pesquisa aqui, gente. Infelizmente, eu não tenho nenhuma uma aeronave no meu nome. Né? Bom, embora eu acho que isso é mais problema do que, né? É melhor não ter, né? Melhor não ter. Bom, então, as consultas de bens móveis em nome do investigados aqui são exemplos de plataformas que você pode utilizar. Detran e o sistema da ANAC. Tá? Dependendo de quem for, né, o reclamado, o executado, né, faz uma pesquisa na ANAC. Obviamente, não é todo mundo, né? Mas uma coisa mais restrita, mas pode acontecer. Tá bom? Bom, então a gente viu aqui, ó, levantamento de dados da empresa, processo, imóveis, né, consulta de bens móveis, tá? E também pode partir para atos e negócios jurídicos que foram firmados pelo investigado. Então você pode fazer pesquisa em cartórios extrajudiciais em primeiro lugar. Ali você vai fazer um levantamento de compras e vendas que foram realizadas,
de doações que foram feitas, doações a título gratuito, é sempre importante dar uma olhada, né? Testamentos, o matrimônio, para ver se a pessoa é casada, se não é, tá? Porque o cônjuge pode estar envolvido, pode ser responsável na execução, tá? Existe também, ó, esse SEMPROT, que é o Centro de Protestos. Tem um sitezinho dele aqui, ó. SEMPROT. Aqui, ó, você pode realizar o serviço de cartório de protesto online para ver se há títulos, se há protestos, títulos protestados. Você pode fazer até pesquisa do seu CPF para ver se tem alguma coisa também, tá? Então, ó, consulta gratuita, tá? Consulta gratuita. Você coloca o CPF, CNPJ e vê se tem algum tipo de protesto, tá? Protestos extrajudiciais, né, de títulos diversos. Inclusive, como eu coloquei aqui, ó, inclusive sentença trabalhista. Como a gente sabe, a sentença trabalhista ela pode ser protestada. De repente você faz uma pesquisa, você encontra sentenças trabalhistas protestadas. Com informação do processo, você vai para esse processo. Tá? Tem o portal da transparência também. Nesse portal da transparência, né, mostra contratos que são firmados pela administração pública. Então, de repente, o investigado aqui, ele já manteve ou mantém um contrato com a administração pública. Você pode pedir, né, o arresto de algum crédito. Isso é legal também. Isso é bem comum, mais comum, né? Bem comum, não. É mais comum acontecer. Eu já vi em alguns processos acontecer isso, né? Em virtude desses processos de terceirização, tudo mais, principalmente, né? Há esse pedido de arresto. Mas, de repente, né, não é o caso do processo, não está discutindo ali a terceirização em si, mas você descobre que aquela pessoa jurídica, né, ela tem um contrato com a administração pública. Então, você pede para penhorar, né, fazer um arresto. Tá? Essa plataforma aqui do Comprot também é bem interessante. Tá? O Comprot comunicação e protocolo. Comunicação e protocolo. Veja, através aqui, ó, você pode consultar pelo número. Na verdade, aqui você vai consultar processos administrativos que eventualmente existam em nome do investigado. Então, de repente, tem um processo investigativo ali em que esse investigado ele está buscando uma compensação de algum crédito tributário ou a restituição de algum tributo que foi pago indevidamente ou foi pago a maior. Então, através desse dado, se você não, é difícil ter acesso ao número do processo, mas você pode ter acesso ao CPF, ao CNPJ aqui, obviamente do investigado, e aqui vai ter um levantamento dos processos administrativos que existem em nome dele. Tá? E aqui tem duas informações importantes que eu coloquei aqui, ó, para vocês lembrarem, ó. Primeiro, são os créditos junto à Fazenda Nacional, que são esses tributos pagos indevidamente, pago, né, a maior, e aí tem um crédito, um possível crédito, né, a receber. Então, você pede também, aqui tem como pedir penhora, arresto desse crédito, tá? Que eventualmente venha a ser reconhecido nesse processo administrativo. Só que além dessa informação também, né, é possível que você encontre aqui arrolamentos administrativos de bens e direitos para a Fazenda Pública. Então, em algumas situações específicas, a própria Fazenda Pública ela faz um levantamento dos bens, tá? Dessa pessoa, desse devedor tributário, tá? Na verdade, não é uma penhora desses bens, é apenas um arrolamento, né? Um arrolamento administrativo, é um levantamento dos bens, e a partir daqui, esses bens, eles podem ser negociados, o devedor tributário aqui, o investigado, no caso, ele pode vender esses bens, mas existindo esse arrolamento administrativo, cada vez que ele mexe com esses bens, ele tem que comunicar à Fazenda Pública. Então, é por isso que eu até coloquei aqui, ó, a Fazenda Pública, com esse arrolamento, ela faz um rastreamento da situação patrimonial do contribuinte devedor. Então, você tendo acesso a esse processo administrativo, tá? A esse arrolamento administrativo, você consegue fazer um levantamento dos bens que existem em nome desse investigado. Tá? E aqui eu coloquei todos os sites, tá, gente? Até esqueci de comentar isso, ó, mas não sei se vocês já viram, mas todos os sites que a gente está vendo aqui eu coloquei. Tá? E consulta também, ó, de restituições de imposto de renda. Tá aqui, ó, soluções receita. Tá aqui. Você faz uma pesquisa pelo CPF, né? Se for pessoa física. Tá? Se houver uma restituição a fazer, tá? Você pode também, vai constar aqui, ó, CPF, data de nascimento, você vê o ano, o exercício,
ver se tem alguma restituição a acontecer. Aqui você não vai ter acesso mais detalhado a valores, nada disso, mas vai ter a informação da restituição existente, né, a ser feita. Então, você pode pedir também, né, pode buscar esse crédito. Tá? Então, veja, através das informações, tudo de ato, negócios jurídicos do investigado, eu vou ter acesso por aqui. Então, cartórios, centro de protestos, tá? Processos administrativos, restituição de imposto de renda. Veja, tudo isso são informações a mais. São coisas que a gente pode ir buscando sempre. Tá? E por último, olha só que interessante aqui, ó. Duas ferramentas muito legais para se buscar informações, informações específicas sobre determinada empresa. Por exemplo, pensa num site em que havia uma informação ali, uma autodeclaração mesmo da empresa, de que ela integrava um grupo econômico, né? E que uma outra empresa também integrava o seu grupo. Tá? E, de repente, essa empresa ela está encerrando as suas atividades e não quer deixar esse rastro de informação lá. Então, ela tira isso, ela modifica o site. Através do Wayback Machine, por exemplo, você consegue buscar um histórico desse domínio para dizer para verificar o que foi publicado lá. Pegar informações passadas que já foram excluídas. Tá? Informações alteradas ou excluídas. Então, ó, o site aqui, o Web Archive, né? E aí, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, o Web Archive, tá? Então, por exemplo, vamos pensar num site aqui que sempre a gente está mexendo, né? Que sempre está sendo atualizado. O site da UOL, por exemplo. Coloca aqui, UOL, desculpa, tá errado. uol.com.br. Pronto, ótimo, porque daí vai dar para mostrar para vocês. Então, ó, veja só, tudo isso daqui, ó, isso aqui é uma linha do tempo, tá vendo, ó? Uma linha do tempo. Dependendo do marco temporal, do que você está buscando de informação, você vai buscar informação aqui. Tudo isso aqui, ó, são alterações que ocorreu no site. Então, vamos supor, a última alteração foi aqui, ó, 15, né, ó, 15 de fevereiro. Diariamente, a UOL, né, ela está alterando o site, né? É um site de informação, né, contínua aqui, informação contínua. Então, ó, tem todas as informações, tá? Então, hoje, ó, a última, e a gente fizer uma pesquisa, por exemplo, em 2005, vamos supor, bem antigo, o site já deve ter até outra cara, né, ó. 1º de janeiro, ó, de 2000, ó, teve uma alteração aqui, ó, 1º de janeiro, vamos ver se vai. Foi, olha só, como era o site antes, ó, tá vendo? Então, você consegue pegar informação que constava naquela época. Então, imagina isso daqui, né, com uma empresa. Uma empresa que tinha uma informação ali importante para o seu processo, mas essa informação foi retirada ou a informação foi alterada. Então, você consegue pegar esse histórico aqui do domínio. Tá? Para descobrir a informação que você quiser. A informação que você acha que estava ali e que não está mais. Tá? Isso é muito bom. Tá? Inclusive, ó, vou mostrar para vocês aqui uma decisão, ó, que usou isso. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Cumpre registrar, aqui, ó. Cumpre registrar, ademais, que a impugnação lançada pela requerida quanto ao documento não se sustenta, pois esse juízo, em consulta à rede mundial de computadores, pôde verificar a existência do referido documento por mera consulta realizada nessa data junto ao site Wayback Machine. Né? Aqui, ó, Archive.org Web, mais conhecido como Máquina do Tempo na internet, no qual obteve seu endereço salvo, tal. Tá vendo? Esse aqui é um exemplo de como vocês podem expor. E que se anexa à presente decisão, fazendo parte dela. Pela consulta, se verifica que a requerida alterou o conteúdo das informações anteriormente transmitidas aos seus consumidores. Mas com a consulta acima referida, não se tem dúvidas da veracidade das informações trazidas pela parte autora. Tá vendo? Registre, por fim, que ainda que alterado o conteúdo da comunicação, a requerida ainda mantém nesta data, no endereço eletrônico, e menção relativa à empresa Londres, no referido comunicado, nos seguintes termos, o que corrobora a situação de confusão patrimonial. Ó, aqui estava discutindo a questão da confusão, né? Do incidente de desconsideração, provavelmente. Portanto, restam necessárias quaisquer outras diligências, restam desnecessárias
quaisquer outras diligências para comprovação do fato que nestes termos é público e notório e tem absoluta validade como prova. Tá vendo? Então, se valendo aqui dessa ferramenta, é possível buscar informações passadas que eram feitas pelo próprio investigado. Tá? E além disso, tem essa plataforma aqui, ó, o Ruiz. Tá? E aqui permite conhecer a titularidade de um domínio do site. Tá? Então, às vezes o site é de uma determinada empresa. Você vai ver quem é o titular daquele site. Dependendo do que você já obteve de informação, de relações dessa empresa com uma determinada pessoa, se você nota que o titular daquele site é justamente essa pessoa que relacionada a outros fatos aqui esquisitos com essa empresa, relações, né? É uma informação a mais que se junta a esse dossiê de informação que você está levantando. Tá? Então, o site é o Ruiz, esse aqui, ó. Você simplesmente coloca o nome aqui, tá? Eu não vou, eu poderia colocar o meu site aqui, né? Eu até fiz um teste, felipekakimoto.com.br. Apareceu como titular do domínio, né? A pessoa que cuida do site para mim, porque ele tem um domínio que ele hospeda vários sites. Então, por isso que eu te digo, não necessariamente, tá? Não necessariamente o titular do site vai ter ele vai revelar alguma situação fraudulenta, não é isso, tá? Essa informação por si só, ela não diz muita coisa. Isso tem que ser somado a outros elementos de prova, a outros dados que foram levantados, tá? Para demonstrar aí essa relação, tá? Sempre é isso. Execução, gente, execução, investigação patrimonial, pesquisa patrimonial é sempre isso. É levantamento de dados. Tanto que, tá? Deixa eu só encerrar aqui. Tanto que você não precisa, diante de uma pesquisa que é feita, você não precisa imediatamente requerer alguma coisa. Você fez uma pesquisa, seja extrajudicialmente, seja por requerimento ao juiz, obteve uma informação, você não precisa imediatamente fazer um requerimento. Você tem uma informação, de repente você quer buscar outra, então você busca uma outra ferramenta, né? Seja extrajudicialmente, seja requerimento do juiz. Explica para o juiz, né? Faz o requerimento e vai juntando essa informação. Né? Até o ponto de você, diante de tantos dados, você falar, pô, não tem como, né? Olha, o contexto é esse, é isso que a gente extrai de todos esses dados. Combinado? Bom, veja, foi uma aula mais expositiva, né, de dicas, né, de como fazer essa investigação patrimonial, da importância de se fazer isso também, tá? E espero que ajude vocês a alavancarem aí um pouco, tá? Toda essa, não só a execução, tá? Como também o processo, né? Desde o seu início, tá? Como eu disse, com a composição do polo passivo, com a formulação de pedidos de medida cautelar, tá? Como também a instrução processual, como eu mostrei aqui em alguns exemplos. Beleza? Bom, nos vemos numa próxima aula, no próximo encontro, então. Combinado? Até a próxima semana. Tchau.